Tudo bem com vocês? Todos bem? Vamos para mais uma aula hoje de língua inglesa aqui com o nono ano. Hoje a gente vai trabalhar dois conteúdos. Primeiro a gente vai fazer uma atividade de reading, tá bom? E em seguida nós iremos trabalhar com linking words. Então nós vamos conhecer aí alguns grupos de linking words que existem na língua inglesa, tudo bem? E a gente vai ver a função de cada um, né, se existem sinônimos e tudo mais, perfeito? Então, vamos lá, a gente vai começar então vendo a atividade de reading, tá? Vou falar um pouquinho com vocês sobre a atividade de leitura, né, dando algumas dicas aí de como a gente pode fazer, de como a gente pode trabalhar, e aí em seguida a gente faz a atividade, a parte de linking words e passa para as atividades, tudo bem? Então, o que é que nós temos hoje aqui na aula? Página 10, página 11, leitura, tudo bem? A parte de leitura, 12, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar na nossa aula hoje. Então, vamos começar. Então, vou me diminuir aqui um pouquinho. E aí eu venho bem pra cá. Então, legal. Então, reading time. Olha a primeira questão, o que é que ele já pede pra gente. Both online and print media often complement news and articles with photos. That's why different types of photographers are frequent contributors, such as paparazzi. What do you know about them? Então, eu quero saber de vocês. What do you know about paparazzi? Então, paparazzi a gente sabe que é um grupo de fotógrafo, né? Um grupo ali, são alguns fotógrafos, né? Que eles estão sempre atrás de alguma celebridade, tá bom? Então, ó, what equipment do they use? What people do they work with? And where do they usually work? Né? Então, quais são os equipamentos que eles usam? Né? Eles usam celular, usam câmeras profissionais? O que vocês acham? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então vamos refletir sobre isso aí, por favor. What people do they work with? Então, quem são as pessoas que geralmente esses paparazzi fotografam? Tá? E onde, né? Onde é que geralmente eles estão? Tá? Então, pensa aí, reflete, né? Responde e aí depois a gente conversa sobre isso aí, tá bom? Depois disso, nós temos aqui a atividade 2. Ó, read some ideas connected to paparazzi and classify them as for or against them. Né? Então, o for seriam ali os pontos positivos e os against seriam os pontos negativos que a gente tem sobre paparazzi, beleza? Então, por exemplo, disrespectful behavior. Onde é que vocês encaixariam? Quando o paparazzi ele tem aquele comportamento que ele age de forma desrespeitosa. Seria for, né, um positive aspect, ou against, algo contra. Invasion of privacy. Então, a pessoa que invade a tua privacidade, né? Ele vai invadir a tua privacidade. Vai ser for ou vai ser against também? O que vocês acham? Professional approach, né? E aí, o que seria esse professional approach? Então, é quando ele tem aquela abordagem profissional ali. Ele chega de repente com a pessoa famosa. Ei, pessoa famosa, para aí rapidinho, deixa eu tirar uma foto tua. Para aí, pausa, vou tirar umas fotos tuas aqui, beleza? Isso seria um professional approach, né? Quando ele tem uma friendly interaction, ou seja, quando ele interage, né, de uma forma realmente amigável com a pessoa com quem ele está, com quem ele vai fotografar, né? E uma obsessive conduct, ou seja, aquela conduta que é obsessiva, né, que está toda hora ali correndo atrás, tá? Question celebrities through images, né? Então, through image, perdão. Então, quando ele questiona ali justamente, né, a imagem, né, verdadeira da real, né, da celebridade que ele está fotografando, tudo bem? Bom, vamos lembrar aí alguns casos, né? Um dos motivos, né, a gente sabe que aí a princesa Diana lá da Inglaterra, ela morreu num acidente de carro, né? E dizem que é porque ela estava fugindo aí dos paparazzi, né?
e ali na hora aconteceu o acidente e tudo mais, né? Então, assim, são alguns casos aí que nós temos, tá bom? De o mau uso da mídia, vamos colocar assim, tá? Então, nesse momento, o que é que eu quero que vocês façam? Classifiquem essas palavras entre for e against, tá bom? Feito isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler, tá? Two different points of view about how paparazzi work and identify which ideas from the previous activity are mentioned. Highlight them in the chart. Então, depois que vocês pegaram e colocaram isso aqui tudinho, tá? Essas palavras aqui todinhas nesses grupos de for e against, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto, esse primeiro texto que está aqui na página 10, né? Que é o The Most Dangerous Game. Why the Paparazzi Need to Stop. E aí vai contar aí, né, algumas coisas que aconteceram, algumas situações até mesmo que são, né, bem interessantes, né, bem unusual, né, que foram acontecendo aí com os paparazzi. Eles vão contar aí, tá? E aí, o que acontece? Então, vocês vão ver aqui as palavras, né, essas frases que vocês colocaram, e vocês vão sublinhar para mim, tá bom? Mas vocês vão fazer isso a partir de que momento? Quando vocês fizerem essa atividade, lerem esse texto aqui, né, que tem inclusive, ó, tá vendo as palavras impromptu, né, widely, lax, tá? Então tem as palavras aqui, vocês vão depois ver o significado de cada uma e tentar entender, né? Então, ó, eu já vi que fala da Salma Hayek, da Katy Perry, né? Então, a gente tem algumas pessoas famosas, né, que esse texto vai falar, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, a gente tem um ponto de vista X sobre os paparazzi, certo? Na página 11, a gente tem o segundo texto, né? E aí o segundo texto, ele vai trazer um outro ponto de vista. Why paparazzi are good for us, tá bom? E aí a gente lê um pouquinho mais, e aí nesse caso aqui, então, a gente está vendo, ó, pelo título a gente já percebe o quê? Nesse aqui, nós estamos trabalhando com pontos positivos, positive aspects of paparazzi, tá? Então, everyday celebrities and paparazzi are engaged in an ongoing struggle in cities, nightclubs and other public places around the world. Né? Então vocês vão ler aí um pouquinho o texto novamente. Tem algumas palavrinhas aí que estão destacadas. O que vocês fazem? Aqui embaixo tá, né, a definição delas em língua portuguesa. Tudo bem? Então a gente tem algumas palavras mesmo mais unusual da língua, né? Que não são tão comuns, que diminish, por example, né? Eu não costumo ver muito sendo usado, mas também a gente tem aí, né, essa que é desse gênero textual, tudo bem? Na questão 4, o que a gente vai ter? Nós teremos o seguinte: the first text presents a negative view, né, of the paparazzi. Então, como eu falei para vocês, esse primeiro texto lá da página 10, ele fala do ponto negativo, ele fala do against, né? While the second text is more positive. Aí eu já pergunto de vocês: can you identify the arguments used to support these views? List them in your own words and compare. Então, beleza. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão listar, né? Tentem usar as palavras de vocês, tá? Mas, teacher, eu não consegui trazer ali não consegui transformar nas minhas palavras. Pega do texto, né? Copia, bota entre aspas, tudo. O importante é que eu veja que você entendeu ali, que quando você mandar para minha atividade do livro, eu tenha conseguido perceber que você entendeu, tá bom? Então, continuando aqui. Depois disso, né? E aí tem justamente Why paparazzi need to stop. Então, lá no texto 1, ele diz, né? E eu quero que vocês me digam por qual razão o paparazzi precisa ser parado, né? Então, dá uma olhada lá no texto 1.
E aqui no texto 2, why paparazzi are good for us? Né? Então, por que os paparazzi são bons para a gente? Tá bom? Aí na questão 5, o que a gente tem? In order to defend their points of view, both authors, né? Então os dois autores, list a series of facts, and opinions. Ou, can you identify them in these excerpts? Então o que vocês farão aqui? Né? Vocês vão ver desses aí, ó. The paparazzi culture has always been around. It's just become excessive and annoying. Just like us, celebrities, né? Que não está no texto, então a gente está vendo aí só para saber de quem está falando. Need privacy. Paparazzi are doing what they do for money. E the paparazzi represent a challenge to the control of a celebrity's image. Né? Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês, dentro do texto, na opinião, o que vocês acham que é fato, o que vocês acham que é opinião. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a definição de fato que a gente tem aqui? A fact is something that can be verified or proven objectively. Então, o fato eu consigo provar, eu consigo ter uma forma objetiva de falar dele. While an opinion is a personal or subjective statement. Tudo bem? Então aqui percebam que nós temos, né, duas questões, tudo bem? Uma que vai falar que o fato eu consigo provar e a opinião é a minha crença sobre alguma coisa, tá bom? Então de acordo com isso aqui, com essa definição, o que vocês acham que é fact e o que vocês acham que é opinion, tudo bem? Então continuando aqui, né? What about you? Are you for or against paparazzi? Why is that? Então, copia também para mim aí de repente no teu caderno se você é a favor ou contra, né, o paparazzi. E por que você seria a favor ou contra? Então, tenta dar uma justificativa para mim também, tá bom? Legal, então vocês farão essa atividade, tá? E em seguida, vocês também farão a atividade da página 12. Só que para a atividade da página 12... a gente vai primeiro ver a explicação de linking words, tá bom? Eu vou trazer um pouquinho a explicação de linking words. A gente vai bater um papinho agora aqui sobre linking words. E aí depois vocês vêm para o livro e respondem a atividade da página 12, tá? Que justamente ela tem uma ligação com essa Reading Time, porque vocês vão precisar dos textos, né, da sessão Reading Time para respondê-la, tá bom? Então, ó... depois da explicação lá de linking words, que vai vir daqui a pouquinho, o que vocês farão? 1. Go back to the text on the reading time section and complete the sentence with the missing linking words. Tá? Então a gente vai ver quais são as linking words aí, para nós também conhecermos a ideia das linking words. Tá bom, gente? Na número 2, now complete the following descriptions with the linking words used in Activity 1. E aí vocês vão pegar essas linking words da Activity 1 e vão colocar aqui. Tudo bem? A3. Use the linking words from the box to label some common examples of linking words and identify their meaning. Tá bom? Então a gente tem aí o addition, cause, effect, condition, emphasis, alternative, conclusion, contrast e summarizing, tá? Nós vamos ver cada uma delas e aí depois vocês só vêm aqui no livro de vocês, colocam, né, dentro desses grupinhos aqui quais são e vocês acrescentam algumas das que eu vou mostrar para vocês também. Tudo bem? Então vamos lá. Então terminamos aqui o primeiro momento, né, da nossa aula, falando um pouco sobre leitura, né, que vocês farão na atividade de leitura. E já aproveitei e expliquei essa atividade aqui, né, que é das linking words, que vocês farão a partir do momento que vocês assistirem a próxima parte da explicação. Tudo bem, gente? Então, vamos falar de linking words agora, tá? E aí eu já começo falando uma situação para vocês. O que é linking word, teacher? Qual é a função da linking word numa frase? Tá? Então já vamos começar refletindo sobre isso. Olha essa imagem aqui, que legal.
linking words, olha o que elas fazem, né? Imagina que esse carinha de amarelo aqui, né? Esse carinha amarelo, ele é linking word. E a gente tem duas partes da corrente. O que ele está fazendo? Ele está ligando. Então, as linking words são palavras que vão ligar frases por meio de um sentido, tá? Aqui eu trouxe algumas que o livro fala, né? Boa parte das que o livro fala, e trouxe outras que o livro não fala, né? Mas que também são interessantes a gente conhecer porque são muito vistas, tá? Então eu já vou começar mostrando para vocês algumas extras aí. Two words linking words. Então, quando nós temos duas frases que são duas palavras que são linking words, né? O que seriam esses linking words? Em português, a gente fala como se fossem conectivos, né? Conjunções. Então, são alguns grupos de palavra, tá bom? Either or vai servir para quê? To express a decision between two possibilities. Então, eu vou ter duas possibilidades, tá? E aí eu vou usá-la, né? Que traduzindo a gente colocaria como ou, né? Então, either you study or work. Então é aquela coisa, né? Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você estuda, ou você trabalha, tá? E aí, imagina que a gente está conversando, você tem que ir para algum lugar, você quer ir para o shopping com os amigos, né? E aí o seu pai e a sua mãe dizem assim, meu filho, minha filha, né? Você pode ir tanto ou de táxi ou de ônibus, né? Então aqui você tem as duas opções para ir. Que legal. Either or também a gente pode usar no sentido negativo. E aí quando nós usamos no sentido negativo, tá? Ela vai ser nem. Só que para que ela funcione como sendo nem, ela tem que ter o not. Ou seja, tem que ser uma frase negativa, né? You can't go either by taxi or by bus. Ou seja, percebam que aqui, pessoal, nós temos, ó, o can't, né? Que é uma frase negativa, está na negativa, né? Cannot go. Então, ele não pode ir nem de táxi, nem de ônibus. Ele tem que ir de carro, essa pessoa, né? Então, ela vai trazer a ideia de negativa. Duas frases com ideias negativas, tá bom? Isso quando eu coloco o not. Só que eu também posso ter uma frase negativa sem o not. E aí, quando eu tenho uma frase negativa sem o not, eu vou usar o neither nor, tá? Então, como é que a frase fica? Neither he nor she is wrong. He speaks only German, né? He speaks neither English nor Spanish. Então, olha aí. Nem ele, nem ela estão errados, né? É isso que a frase quer falar pra gente. A número 2. Ele só fala alemão. Ele não fala nem inglês, nem espanhol. Tá bom? Então a gente viu aqui, né, duas que vão dar opções negativas, nem, uma que dá uma decisão entre duas possibilidades. Agora nós vamos ver duas que vão expressar adição de ideias, tá? Duas frases que são quando a gente usa duas linking words. Quais seriam elas? O both and, que é o tanto quanto, ou seja, both Arthur and Jane are late. They were both tired and hungry. Então, tanto Arthur quanto a Jane estão atrasados e eles estavam tanto cansados quanto famintos. Tudo bem? O not only but also vai ter um sentido parecido, tá? Com o both and. Não apenas, mas também. Sarah is not only beautiful, but also very intelligent, né? Então, ela, além de ser bonita, ela é inteligente. Ela não é apenas bonita, mas também inteligente, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos linking words que servem, né, com duas palavrinhas, linking words de duas palavrinhas. A gente coloca um determinado sujeito no meio, né, uma frase, e outra que ligando com outra frase, tá? Então, fica desse jeito como a gente vê nos exemplos.
Legal. Agora a gente vai ver linking words que são mais simples. Por exemplo, as de adversidade, as adversatives, né? Que elas vão link ideas that oppose themselves. Ou seja, duas ideias opostas que eu preciso colocar na mesma frase, né? Adversidade. But, however, and yet, nevertheless. Entendam isso. Traduzindo literalmente, né, a gente tem aí o but significando mais e porém. O however, contudo e entretanto, né? O yet, and yet, e contudo e no entanto, tá? E o nevertheless, não obstante, mesmo assim. Porém, tudo bem? But, né? Eles são sinônimos, né? Então, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, mesmo assim são, né, vão estar ali no mesmo grupo, tá, de adversativas, né, de conjunções adversativas. Em inglês é a mesma coisa, né? Salvo engano, conjunções adversativas, né? Depois a gente vê com Portuguese teacher. Mas he had no qualifications, but he got the job. However, he got the job. And yet, he got the job. Nevertheless, he got the job. Então, ó, a pessoa, né, aí do exemplo, ela não tinha qualificação profissional, tá? Então, pela sequência lógica, o que deveria acontecer? Já que ela não tem qualificação profissional, não será empregada, né? Porém, ocorre o oposto. Então, he had no qualifications, but he got the job, tá? Então, olha aí, uma dica do que acontece. Tudo bem, gente? É interessante nós lembrarmos disso porque vai aí que a gente faça alguma atividade, apareça alguma atividade, de repente até mesmo no nosso teste, né? Nós temos assim, eu produzo uma frase assim, he had no qualifications, but he got the job. E aí eu coloco assim, qual desses grupos de palavras, e aí eu dei várias opções, né, de grupos de palavras, substitui o but sem alterar o sentido da frase. Quais seriam as possibilidades? Quais seriam os sinônimos? However, and yet e nevertheless. Tudo bem? Então, fica atento aí, né? Coloca essa tabelinha no teu caderno, enfim, dá um jeitinho de você ter essa tabelinha, beleza? Então aqui são as adversatives. Próximas que nós temos são as consecutive. E a gente tem que prestar atenção, tá? É consecutive, ou seja, elas vão expressar uma consequência, elas vão linkar ideias que expressam uma consequência ou uma conclusão, tudo bem? Então o que nós temos aí? So, therefore, thus, consequently, then e hence, tá? E aí vão ter a mesma ideia, pessoal. Segue a mesma lógica, né, do slide anterior. São sinônimos. Então, eu coloco numa frase como eu tenho aqui. The kids were hungry. I bought pizza for them. Né? Então, so, I bought pizza for them. Therefore, thus, consequently, then. Então, elas vão ter a mesma ideia, tá? Qualquer uma delas que eu coloque vai trazer para mim, que sou o leitor, o mesmo sentido, tudo bem? Concessives. Bom, concessive aí a gente vai prestar atenção, tá? Que a gente precisa, tem uns pontinhos aí que a gente precisa prestar atenção. Eles vão, né? Link ideas that express concession and opposition, ou seja, vão apresentar uma concessão, né? Mas também vão apresentar uma oposição de ideias. Nós temos o although, tá? Que é o embora, né? Só que de uma forma mais informal. Though we were tired, we went to the beach. Então, embora nós estivéssemos cansados, nós fomos à praia, né? Então, independentemente deles estarem cansados, eles foram à praia. Even though é a ideia de muito embora. Even though we were tired, we went to the beach. Tá? Então a mesma coisa, né? A diferença do although, though pro even though é que o even though ele é mais enfático. Então quando eu uso o even though na minha frase, o meu cérebro automaticamente pensa assim, essa pessoa está dando mais ênfase nessa parte aqui,
tá dando mais ênfase, né, de que eles estavam cansados e mesmo assim foram para a praia. Tudo bem? O in spite of, né, que é esse of aí é a preposition, tudo bem? Despite, né, apesar de, a despeito de. In spite of the danger, ou despite the danger, he was calm. Então, apesar do perigo, nesse caso, né? Apesar do perigo, ele estava calmo. Tudo bem? Então, é uma outra aí que nós temos também, tá? Então, podemos usar lá em cima nas outras frases? Podemos. Apesar, despite we were tired, we went to the beach. Tudo bem? Então, também podemos utilizar assim. Explanative. Então, como o nome já diz, explanative, ou seja, ela vai servir para explanar a razão de alguma coisa, para justificar. O que nós temos aí? Because, as, since e for. Aqui na explanative a gente tem uma diferença de posição, tá? Então, quando eu uso because, geralmente ele vem no meio. Posso usar o because no início? Posso, só que eu preciso acrescentar uma vírgula, então não vou entrar muito nesses detalhes com vocês não. Vamos focar nas frases que temos aqui. I am leaving because I am tired, né? As it is raining, que é o que está exatamente acontecendo agora, we'll have to stay home, ok? Since I haven't got her address, I can't write to her. Então, mesmo já que eu não tenho o endereço dela, eu não posso escrever para ela, né? É isso que a frase quer falar. O for, visto que, ou então pois. I decided to stop and have lunch, for I was feeling hungry, né? Então, eu decidi dar uma parada aqui e almoçar, visto que eu estava com fome, tá? Então, aqui, percebam que a gente tem mudança na posição, né? Então, o as vem no início, o since vem no início da frase, o because vem no meio e o for também. Isso no seu uso majoritário, tá bom, gente? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês nisso aqui, não. A gente foca desse jeito, são as explanativas, né? São as sinônimas, as linking words que são sinônimas de because, tudo bem? De repente, o because, né, que é o nosso porquê de resposta no inglês, vocês agora conhecem outros 3 sinônimos dele, tudo bem? Continuando aqui, nós temos aquelas que vão dar a ideia de adição, ou seja, elas vão expressar uma continuação, uma adição de ideias, né? Que seria o besides, o moreover, furthermore, in addition to. Ok? Então presta atenção. I'm too busy. I lost my passport. Então o cara estava muito ocupado, né? É a primeira frase. I lost my passport. É a segunda. Então o que ele tem aí? I'm too busy. Besides, I lost my passport. Então, além do cara estar extremamente ocupado, né? Ele perdeu o passaporte dele. Olha o problema aí que deu. Tudo bem? Moreover, mesma ideia. Furthermore, mesma ideia, né? Então, além disso, ó, tanto que se vocês prestarem atenção, algumas até a tradução fica igual, né? Outras é além do mais, uma tradução também muito parecida. Além do mais é sinônimo de além disso, né? Ademais, também. Então prestem atenção aí, percebam, pessoal, né? Que nós temos aí as linking words sendo muito sinônimas, tudo bem? Bom, e aqui a gente tem o caso do like e do as. O que que acontece? O like e o as, eles vão nos dar também eles vão significar como em português, né? O termo como. Então, eu trabalho como professor, né? Então, eles dão essa ideia pra gente. Só que tem um porém. Eles eu não posso substituir um pelo outro. Por quê? Porque um vai me expressar uma ideia, um como trazendo uma determinada ideia, e o outro me expressa o como trazendo uma outra ideia. Então, por exemplo, like. Shows resemblance followed by a substantive and a pronoun, and it is used to compare. Então, quando eu uso like, eu vou trazer a ideia de comparação. She talks like a parrot,
né? Essa pessoa fala que nem um papagaio, tá? You're behaving like a children. Então aqui eu estou comparando que o comportamento daquela pessoa, né, está igual ao de uma criança, tá? Agora, quando eu uso as, eu vou dizer a função da pessoa, a identidade, ou vou colocar, né, uma qualidade ali que seja efetiva dela. Presta atenção. He works as a waiter. Então, estou dizendo justamente a função daquela pessoa naquela empresa, né? Carol has been working as a guide. Então, né, o que eu estou falando aqui? Que a Carol, né, ela trabalha na função de guia turístico. Tudo bem? Uma nota aí para a gente prestar atenção. Quando a gente tem um verbo depois da comparação, a gente tem que usar o as. Tudo bem? E não o like. Olha o exemplo. You talk like your mother. Nesse caso é a preposição. You talk as your mother does. Tá? Nobody knows her as I do. Então, o que acontece? Quando eu vou ter o verbo do, por exemplo, aqui, né? Que é isso aí, gente, até é uma outra forma de falar, um pouco até menos usual, tá? Mas quando nós temos esse das aqui, né? Esse das aqui, aí a gente tem que usar o as, tá bom? A gente não pode dizer you talk like your mother does. Isso tá errado, tá? Nós precisamos usar o as. Beleza, gente? Então, pessoal, com isso, tá? Nós encerramos a nossa aula de hoje, né? Respondam a atividade da página 12. Nós vimos aqui muitas outras linking words, tudo bem? Que vocês podem, inclusive, completar com algumas lá na tabelinha da atividade 3. Outras vocês também podem encontrar dentro do livro, na parte do Reading Time, e trazer para cá, tá? Se de repente ainda ficou, poxa, teacher, não consegui essa aqui, o que eu posso fazer? Quando você me mandar, vocês marcam uma interrogaçãozinha, né? E aí a gente conversa, eu mostro uma outra para você, tá bom? Guys, thanks a lot for today and bye bye!